Olá! Durante a festa de abertura das Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, foi representada a conquista do Oeste. Pioneiros em suas caravanas, cowboys, cavalos, espetáculos de montaria, colonizadores pulando, cantando e dançando alegremente. Mas onde estavam os índios? Pois é, para retratar os primeiros habitantes do Oeste, era preciso mostrar a luta pela liberdade empreendida pelo povo indígena e seu posterior massacre. Essa verdade foi descaradamente varrida para debaixo do tapete. Afinal, era uma festa, né? E mostrar a cultura, os trajes, as danças dos povos indígenas poderia suscitar comentários do tipo: mas vocês não perseguiram, prenderam, espoliaram e mataram todos eles? Infelizmente, êxodos de povos e nações em virtude da guerra, escravidão e extermínio não são novidades históricas. A barbárie repete-se constantemente. Pode-se escolher com dolorosa fartura os relatos de perseguição, expulsão e genocídio. Aqui neste vídeo falaremos sobre os índios norte-americanos. Aqui neste vídeo falaremos do livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Dee Brown, o autor do livro, foi um grande pesquisador, um grande conhecedor da história das tribos indígenas, da conquista do Oeste. Num período de grande efervescência cultural, agitação política lá nos Estados Unidos, que foram os anos 70, ele lançou Enterre Meu Coração na Curva do Rio, uma verdadeira correção histórica sobre a verdadeira história dos índios norte-americanos, como se deu a conquista do Oeste. Porque até em determinadas épocas, determinados anos, os índios, no cinema, por exemplo, eram retratados como vilões. De filmes antigos com heróis, né, como John Wayne e companhia, faziam da cavalaria, né, os famosos casacos azuis, os mocinhos que iam salvar a diligência de inocentes colonizadores do ataque de terríveis índios. Dee Brown chegou e mostrou para o povo americano a verdadeira história do que aconteceu com os povos indígenas durante o período de colonização. Foi nos anos 70 um momento perfeito, onde já havia luta pelos direitos civis, pelos direitos humanos, e através desse livro foi mostrado o quanto os índios já tinham uma profunda consciência ecológica, quando essa palavra eu acho que sequer nem existia. Bom, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, o título em português é quase idêntico ao americano, que seria Enterre Meu Coração em Wounded Knee, um local do último grande massacre das tribos indígenas. O livro, você já na quinta página, sexta página, você já está revoltado, né? Você já fica profundamente abalado e indignado com o que aconteceu. Então, o começo já é dramático e você vai ficando cada vez mais chocado com o que acontece. É uma sucessão de tratados que não são obedecidos, das criações das famosas reservas indígenas que não passavam de prisões a céu aberto, onde os índios passavam fome, miséria, doenças. Então, através destas páginas, personagens como Nuvem Vermelha, Cochise, Jerônimo, Touro Sentado, são retratados como eles deveriam ter sido retratados desde o início, como representantes de um povo que foi caçado, perseguido, espoliado, roubado e praticamente houve um verdadeiro genocídio contra as nações indígenas. São diversos capítulos que tratam profundamente desse tema. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês. A longa marcha dos Navajos, a guerra chega para os Cheyennes, invasão do rio Pounder, a guerra de Nuvem Vermelha, o único índio bom é o índio morto, uma frase dita pelo general Sherman, se eu não me engano, e que representava o pensamento
dos soldados, de grande parte da política norte-americana, dos mineiros que tinham interesses nas terras indígenas, a ascensão e queda de Donegal, Cochise e as guerras apaches, a guerra para salvar o búfalo. A guerra para salvar o búfalo, o que acontecia? Os índios viviam da caça. E tudo no búfalo era aproveitado. Peles, chifres, a carne, enfim. Com a chegada do homem branco, houve um verdadeiro extermínio desses animais. Em torno de aproximadamente 2 anos, foram mortos pelos homens brancos aproximadamente 3 milhões de búfalos. Aí o que acontecia? O alimento dos índios se acabava, os índios tinham que andar de um lado para o outro, atravessar territórios imensos, quando eles estavam sendo proibidos de andar pela sua terra. O governo americano delimitava reservas, colocava os índios lá e falava o seguinte: vocês aqui têm de tudo, nós vamos oferecer rações, medicamentos, alimentos, só que era mentira. Mal dava para se alimentar direito. Então a doença se agrava ali naqueles verdadeiros campos de concentração. Então os índios precisavam partir, sair das reservas para caçar. E como o búfalo já estava assim quase extinto, eles precisavam ir cada vez mais longe, avançar em territórios que antes eram deles, estavam ocupados pelos homens brancos. Então isso acabava gerando um conflito, um atrito, e aí os soldados perseguiam eles, acusando de terem fugido da reserva e quebrado tratados. Tem aqui uma parte do livro que é muito interessante, que é a guerra pelas Black Hills. As Black Hills são montanhas sagradas dos índios. Gerações e gerações de índios moravam em torno daquele lugar. Era um local sagrado, como eu disse. E o governo cedeu reservas lá para os indígenas, nas Black Hills, porque até então acreditava-se que era um lugar pobre, um local que não tinha interesse nenhum para o governo norte-americano. Até que foi descoberto ouro. Aí tudo mudou. Iniciou-se uma guerra para que os índios entregassem as Black Hills, que haviam antes sido dadas pelo próprio governo. Então, o livro conta assim minuciosamente a luta dos povos indígenas, os navarros, os siús, vários povos araparrós. São histórias assim empolgantes, mas que fica assim um gosto amargo, que você já sabe qual será o fim de toda essa luta. Até as vitórias, algumas vitórias que os índios conseguiram, foram vitórias assim efêmeras, que logo depois se voltaram contra eles. É um livro, como eu disse, que logo nas primeiras páginas você fica indignado, mas é um livro muito bom, a verdade precisa ser mostrada. E o que aconteceu nos Estados Unidos, acontece obviamente aqui, aconteceram e ainda acontece, aqui nas tribos dos índios brasileiros, em todo lugar onde uma cultura, talvez menos desenvolvida pelos padrões do homem branco, da civilização, sofre justamente o ataque dessa cultura mais forte, mais poderosa, e é dizimada por interesses econômicos, políticos, enfim. Então é um livro que vale para todos os povos. E a história dos índios americanos é belíssima. Aqui tem, de Brown, ele recolheu depoimentos das reuniões, dos conselhos, onde os índios falavam sua opinião, expressavam a sua indignação, com palavras belíssimas, quase poesia. Eles retratavam as planícies, falavam de seus búfalos, da vida que seus antepassados viveram naquela região, naquelas pradarias, naquelas planícies, e como homem branco, ficou devastando tudo. Os índios falavam durante as reuniões que o homem parecia não se importar com a terra, cortava as árvores, poluía os rios, matava os animais, dizimavam os búfalos por esporte. Então nós temos realmente assim, ficamos impressionados com a grande consciência que os índios têm de tudo está interligado, a terra e o ser humano. Mas infelizmente, a história retratada aqui é muito triste, é de massacre, de morte, e de homens e povos desesperados para lutar pelo um simples direito, que é o direito de existir na terra de seus antepassados. O interessante, assim, poderia até se pensar, mas o progresso, mas havia meios de equacionar essa situação. Só que a ganância do governo americano era tão grande que simplesmente ignorava os próprios tratados, os próprios acordos que eles faziam com os índios. Interessavam uma situação, eles mudavam tudo aquilo, fora as trapaças. Simplesmente os índios não sabiam ler inglês
Então eles falavam uma coisa e no tratado ali, nos documentos que eles assinavam, estavam escrito outras. Enfim, uma série de absurdos. E esse livro aqui é um livro de denúncia maravilhoso, escrito pelo Di Brown. É um livro, é difícil falar, né? É um livro obrigatório, mas é um livro essencial. Então essa é a minha dica para vocês. Espero que tenham gostado. Procurem esse livro, vale muito a pena. E, como eu sempre digo, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Ah, e deem um joinha se curtiram, tá? Valeu!